Voltamos para a nossa aula, voltamos para o nosso conhecimento, nosso aprendizado. Vamos dar continuidade aqui. Teve só um pequeno intervalo, né? Deu tempo de beber água. Tá chovendo, né? Mas vamos continuar se hidratando, tá bom? Yasmin Rosado, bom dia. Olha o bom dia da Yasmin, gente, ó. Com força total. Bom dia, seja bem-vinda. Eu gosto é assim, acordar assim, tá? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de qualidade no atendimento, a gente parou nas principais atitudes para o bom atendimento que vão além do dever. Tá? Ser possuidor de uma autoestima. Né? Olha aí, Jaciele Souza também, bom dia, seja bem-vinda. Possuidor de uma autoestima. Espera aí, professora, eu tenho uma autoestima. Todos temos. Mas essa autoestima, ela está alta ou ela está baixa? E aí? Você tem que ser possuidor de uma alta autoestima. Tá? Mas hoje eu tô para baixo, professor. Eu não tô me aguentando, eu não tô aguentando nem sair de casa, eu não quero vestir nenhuma roupa me serve. Meu cabelo tá desajeitado. Então, cuidado. Você sabia que você possuindo uma baixa autoestima no ambiente de trabalho, você pode, né, influenciar naquelas relações interpessoais que você tem no seu ambiente de trabalho? Você sabia que você possuindo uma baixa autoestima, você influencia no ambiente social e no ambiente familiar? Ah, professora, mas isso eu não posso controlar. Vamos supor que a pessoa diga, isso eu não posso controlar. Realmente é complicado, é difícil, mas tente. Você está saindo de casa para trabalhar. Né? Então, trabalhe isso em você também, porque você vai atender pessoas, você vai atender um público, você vai atender clientes. Tá? E mais gente entrando aí, né? Kaique Martins, bom dia, seja bem-vindo. Ninguém deve sonhar pequeno. Voar rasante, precisa ser como águia, subindo as alturas para contemplar os problemas sobre si. Né? Tem um livro interessante, né? Eu gosto muito nas minhas redes sociais, gente. Eu tenho um álbum somente sobre leituras, dicas de livros, leituras que você pode estar fazendo, pode estar adquirindo o livro. E eu falo algum resumozinho do que é aquela leitura, né? Se é interessante ou não, eu falo uma criticazinha, minha opinião, tá? Então, tem um livro de Leonardo Boff, né, que fala como águia e a galinha. Eu vou pedir para o meu diretor de imagem aí até procurar, se desse, né, essa questão aqui de precisamos ser como águias. Leonardo Boff, né, a águia e a galinha. Vê se você vê a imagem aí do livro. Né, pesquisa aí, vou pedir para o meu diretor de imagem, enquanto ele coloca aí para a gente ver. Né? A águia e a galinha é uma metáfora da condição humana. Né? É muito interessante essa leitura, se vocês puderem estar fazendo, eu creio que tem em PDF na internet. É um livro antigo já, mas que sempre falo para os meus alunos, né? Que é uma metáfora, é esse segundo, bem aí, a águia, a galinha, esse aí, que eu sempre falo para os alunos e também para os professores mediadores e assistentes, viu, Fátima? Se você não leu, né, então faça uma leiturazinha, se der, né? Nessa questão aqui, porque fala muito da autoestima, como é que a gente deveria ser, como é que a gente é, né? O que é ideal para a gente fazer, tá? Então, é interessante. Bom, ainda sobre possuir uma alta autoestima, um atendente de público de alto astral, entusiasmado, feliz, sorridente, tem muito mais possibilidade de passar uma imagem positiva, tá? Para outro cabisbaixo, triste e infeliz. Né? Se você passa uma imagem positiva dentro do ambiente de trabalho, você pode simplesmente passar essa imagem não só para o cliente, para o público, você passa para os seus colegas de trabalho também. Tá? Muitas pessoas hoje, gente, por conta, desde a pandemia, né?
E aí ficaram desanimados, atingiu, né, esse lado emocional, esse lado psicológico, esse lado mental, foi afetado. Todos foram afetados. E hoje tem muita gente com uma baixa autoestima ainda em consequência dessa crise, dessa pandemia, né? Então a pessoa tem que se autoconhecer, tá? Olha aí, ó, Leonardo Boff, a águia e a galinha. É uma metáfora da condição humana. Vocês estão vendo aí? Pois esse livro fala que precisamos ser como águias, né? Nós precisamos ser como águias. Nós precisamos ver de cima, contemplar. Nós temos que se colocar no lugar do outro, tá? Professor, e se a pessoa que convive comigo tiver a característica de uma galinha, sem querer sair da zona de conforto? Porque a galinha ela não quer sair da zona de conforto. Ela não quer voar. Ela voa, mas voo rasante, muito baixo, né? Ela sai de um localzinho baixo para outro mais baixo ainda, para o solo, não é verdade? Quem conhece galinha aí sabe, né, gente? Certo? Então, a águia não. A águia, ela quer estar por cima. Ela se coloca ali, ela vê como é que funciona, né? Então, essa leitura é muito interessante para quem tem uma autoestima baixa. Eu acho interessante procurar essa leitura, e assim como outros, né, livros, tá certo? A gente não pode, uma dica para vocês, professores mediadores também já sabem disso, professor assistente, a Fátima, meu diretor de imagem. Nós hoje não podemos somente nos informar com a área que a gente atua. Como assim, professora? Nós não podemos só ler coisas da nossa área profissional, né? A gente tem que expandir a nossa mente. A gente tem que visualizar, ter uma visão estratégica. Como é que a gente tem uma visão estratégica de outras áreas? Agindo como águia, procurando outros conhecimentos, fazendo outras leituras, tá? Então, é uma dica para vocês jovens, né, que vão entrar no mercado de trabalho, até porque, para você não chegar num ambiente social de amigos, numa reunião de amigos, e só conversar coisas da sua profissão. Gente, tem gente assim, né, que você não entende a linguagem do seu colega de trabalho, né, ou do seu amigo, porque só conversa coisas da área profissional, né? Não tem outro assunto, então é bom você ter vários assuntos. Certo? Bom, ser sábio, a sabedoria é o alimento mais importante da alma. Saber mais e mais, olha aí. Estudar, conhecer, se interessar, ter curiosidade. Ser curioso para aprender, para melhorar, para evoluir. Não é curioso para saber da vida do outro, tá? Mostrar a todos que é perfeitamente conhecedor de tudo o que acontece ao seu redor é uma arma extremamente competente do atendimento ao público. Certo? Ser perseverante. A perseverança é o combustível que leva adiante. Tá? A capacidade do indivíduo em insistir, teimar, conquistar o seu espaço é algo que o transforma em vencedor. O cidadão contempla esse tipo de profissional, pois ele gera confiança ao público. O público, o cliente, o paciente, vê que a pessoa, que o profissional tem informação. Tá? É muito comum um atendente deixar de agradar ao público por deparar-se com o primeiro problema e aí dar-se por vencido, dizendo ao público, usuário, que não dá para resolver o seu problema. Esse profissional tem seus dias contados na escalada do sucesso. Bom, e aí a gente entra na importância do bom atendimento para quê? Para os escritórios de advocacia. Olha aí. Aí sim, a gente viu sobre qualidade no atendimento, viu os princípios, os 10 mandamentos, como é que a gente tem que agir como cliente, né? E aí a gente entra na importância do bom atendimento para os escritórios de advocacia. Quem aí já precisou de um serviço jurídico? Capitão Gervásio, professora, tem esse livro em PDF? Olha só.
muitos livros antigos de certos escritores, quando eles são lançados, né, e já demora um tempo, quando a gente bote o nome do livro e bote assim, PDF. Eu creio que tenha, tá? Dê uma pesquisada direitinho. Esse livro eu não sei se ainda tem PDF, mas tem outros aqui que eu vou trazer, certos? Sempre indicar para vocês, tá? Referente também à nossa área, a área de vocês de aprendizado. Vou trazer dicas de livros, de leituras, certo? Para um bom conhecimento, para evoluir esse aprendizado em PDF, tá? E eu vou citar, já estou fazendo isso nesse feriado, eu fiz uma lista justamente para que possa acrescentar esse conhecimento para vocês, tá? Mas dá uma pesquisadinha, né? Eu vou pedir para o meu diretor de imagem, quando ele tiver um tempinho, só para ver se tem em PDF, colocar esse título e botar PDF, para ver se tem. Se tiver, aí eu digo aqui para vocês, tá? Bom, quem de vocês já foi no escritório de advocacia? Professores mediadores, professor assistente Fátima, meu diretor de imagem, né? Bom dia, Joseni. Joseni, aparecendo agora aí, viu, Joseni? Bom dia, seja bem-vindo, né? Quem de vocês aí, né, já foi no escritório de advocacia? Quem de vocês já foi num tribunal, né? Quem de vocês? Vocês gostaram do atendimento? Né? Vocês viram como é o atendimento? O bom atendimento faz um grande diferencial nessa área. Até o profissional, até o próprio advogado, ele tem que fazer um bom atendimento, certo? Tem em PDF? Olha aí, meu diretor de imagem está falando aqui que tem em PDF, tá? Mas é a nova versão ou a antiga? Tem em PDF, tá? Procura em PDF, bota o título, certo que tem. Ele já procurou aqui e tem, tá? Muito boa leitura, aconselho. Tá? No início, vou dar um spoiler. Quando eu comecei a ler esse livro, eu li 2 vezes. Ele está ali, na cabeceirinha da minha cama, né, na gavetinha. Então, qualquer dia, assim, quando passa um dia assim, eu leio bem aqui esse capítulo. Né? Na primeira vez que eu li, eu achei meio confuso. Né? Mas depois eu fui lendo a segunda e eu disse, estou entendendo, certo? Então, vamos lá. Bom, o bom atendimento ao cliente é uma das mais poderosas ferramentas de fidelização e novas indicações para o escritório de advocacia. O cliente que percebe seu advogado como um profissional atencioso lembrará dele quando precisar de orientação jurídica ou de representação no tribunal. Por outro lado, do ponto de vista estratégico, né, é muito mais barato investir nos clientes que já existem do que sair para prospectar. Vale lembrar que o bom relacionamento por si só funciona como uma ferramenta de captação. Captar, tá? Pessoas. Um cliente satisfeito certamente indicará você, né, e seu escritório para amigos ou conhecidos. Eu sou assim. Né? Eu sou uma cliente satisfeita nessa área jurídica, porque todos os profissionais, escritórios, órgãos que eu procurei, né, sempre fui bem atendida. Sempre fui bem tratada. Então, quando alguém está passando por alguma coisa, professora, né, colegas de trabalho, né, Iuna, eu estou com um problema assim, assim, assim. Tu conhece algum advogado? Principalmente colegas que não são do Piauí. Né? Professores da universidade, de instituição da Universidade Federal, que não são daqui, né, que não conhecem. Estou passando por isso, estou com um problema, né, numa empresa, estou com um problema e tal. Eu preciso de uma indicação de advogado. Tu conhece? Conheço. Indico. Geralmente indico 3. Olha, tem esses 3 aqui que eu procure saber a área, né, que cada um atua, eu digo, então você escolhe. E aí o cliente, ele entra em contato com os 3. Por que o cliente entra em contato com os 3? Tem gente que fala assim, não, eu só quero um, me indica só um.
aquele que eu estou indicando, eu gostei da forma de atendimento, mas você pode não gostar. Por isso eu indico 3 ou 4. Só olha, entre em contato com todos, tá? O que você gostar e simpatizar, contrate. É assim, tá? Então eu indico mesmo. A realidade na maioria dos escritórios. E qual é a realidade na maioria dos escritórios? Infelizmente, existem muitos casos de escritório de advocacia que perderam clientes. Existe. Existe médico que perde paciente pela forma de tratar, né? Tem pessoas que endeusam, né, alguns profissionais, já outros não, eu não gosto dele. Acho muito frio, muito calculista. Mas já tem gente, ou seja, as pessoas são diferentes, certo? Bom dia, Olívia. Olha aí, mediadora da unidade escolar Maria Beroniza de Souza de Pedro Laurentino. Bom dia, seja bem-vinda. Então, existem muitos casos de escritório de advocacia que perderam clientes, né? Ações e oportunidades de novos negócios devido à baixa qualidade dos serviços oferecidos. E isso não acontece só na área jurídica, isso acontece em todas as áreas. Salão de beleza. Salão de beleza, você sabe, você troca. Então, se aquele serviço, se aquele atendimento prestado já não está me satisfazendo, eu vou procurar outro, né? E eu mudo mesmo. Tá aí uma área que eu mudo mesmo? Se tem alguma coisa que fez errado, não. Eu não sou mais sua cliente. Não dá, vou procurar outro, né? Escolas. Os pais não estão mais satisfeitos com aquele serviço prestado daquela escola. Eu vou tirar meu filho, vou botar em outra. E assim acontece, tá? Um atendimento ruim gera insegurança, fazendo com que o cliente procure outros advogados para saber sobre o andamento do seu processo. Uma prática que gera bastante desconforto para as 3 partes envolvidas. E gera desconforto. E assim acontece com todas as áreas, né? O pior de tudo é que a maioria dos escritórios ainda não se conscientizaram sobre a importância de investir em estratégias para garantir a qualidade e a agilidade do atendimento. Gente, aqui, vou dar um exemplo daqui, não sei aí no município de vocês, na cidade de vocês, né? A gente vê muito escritório de advocacia abrindo, né? Quase todo dia, tem uma construção. O que é que vai ser aqui? Aquela coisa linda, gigantesca, porque é bonito, não é não? A fachada dos escritórios de advocacia, modéstia à parte, são muito bonitos, né? Então, são muito aquela coisa linda, de imagem linda. Eita, que coisa linda! Escritório de advocacia tal, né? Você olha para aquilo ali, o que vale não é aquela imagem. É o que eu falei para vocês, imagem não é a sua parte física, né? Não é aquela parte de você diz, é bonito, é feio, não, né? Você olha para aquilo ali, você imagina o quê? Ah, os profissionais aí devem ser bacanas, né? Deve atender bem, deve se preocupar bem com o cliente, né? Aí você vai entrar no escritório desse. Você vai precisar de um serviço. Já começa o péssimo atendimento. Porque eles têm que colocar na cabeça deles, né, que eles têm que investir no atendimento para conseguir prender o cliente a partir do atendimento. Ou seja, eles têm que treinar logo a recepcionista, né? E se a recepcionista for um técnico em serviços jurídicos? Né? Ah, professora, quer dizer que eu sou uma técnica? Eu vou ser recepcionista? Não, você está recebendo. Por quê? Porque geralmente eles colocam as pessoas que têm informação na área jurídica. Então, você vai atender como você vai atender no órgão público. Num fórum, a maioria dos que estão ali é assistente jurídico, né? São alunos, são alunos do curso de Direito que estão fazendo estágio, ou são alunos do curso técnico de assistência jurídica, serviços jurídicos, que estão ali fazendo estágio. Então, eles estão atendendo ao público. Então, esse atendimento, essa qualidade já tem que partir já do momento que atende o cliente. Tá?
essa triste realidade acaba fazendo com que o bom relacionamento seja uma vantagem competitiva no segmento. E é uma vantagem competitiva, tá? A empatia no atendimento. Olha aí sobre a empatia no atendimento, né? Um dos principais valores na hora de montar uma estratégia de atendimento é a empatia. Afinal de contas, litigar na justiça não é algo muito agradável, né? E, claro, pode ser um momento estressante na vida do cliente. E é. Quem passou aí por casos jurídicos, por serviço jurídico, quem já foi atrás, sabe que é uma coisa estressante. Dependendo do caso, você estar todos os dias falando, indo no escritório, ou indo no fórum atrás do advogado, né? Indo atrás, caminhando com o advogado para cima e para baixo, é estressante. Então, o que pode amenizar quando você chega no escritório, quando você chega no órgão público, o que pode amenizar esse estresse é o bom atendimento, tá? Imagine, por exemplo, um processo ligado ao direito de família. Vamos imaginar um processo ligado ao direito de família, ou então um caso indenizatório que pode representar o fim de uma sociedade. Imagine, isso é estressante. Todos os casos são estressantes, mas isso aqui, né, direito de família, a área familiar, né, o fim de uma sociedade, onde tem que chamar todos os sócios, quem é que tem direito, né, o que é que vai ser meu, né? Imagine aí. É essencial que você se coloque no lugar dos seus clientes, oferecendo assim um serviço personalizado para cada um. Ofereça um copo d'água, um café, um chá para quem acabou de chegar ao seu escritório. Né? Apresente revistas, jornais, mas tudo atualizado. Né? Ofereça a senha do Wi-Fi. Olha, nós temos a senha do Wi-Fi aqui. Né? A pessoa ficar ali. Temos água, fique à vontade. Nós temos peta. Né? Cafezinho, sempre tem um biscoitinho e uma peta. Né? Nós temos peta aqui. Tem escritório de advocacia que tem um frigobar. Né? Ó, fique à vontade, pode abrir o frigobar. Quando você abre, tem doces, tem bolo. Né? Por quê? Porque o atendente, porque o técnico, porque o próprio advogado já sabe que vai demorar. Né? Vai demorar. Certo? É como, por exemplo, você vai assistir uma defesa de uma tese de doutorado. Gente, tem tese de doutorado que começa às 8 horas da manhã, só vai terminar às 3 horas da tarde. Então, o que é que pode acontecer? Quem vai assistir, os familiares que vão assistir, que se predispõem a assistir, amigos que se predispõem a assistir, o próprio discente, o próprio aluno que vai defender, ele tem que atender bem como professora. A universidade tem que ter água, né, naquele ambiente, tem que ter um cafezinho. O aluno pode levar algum salgadinho, porque a pessoa cansa de assistir, porque tem intervalos. E assim são as audiências. Né? Olha só, a minha filha foi assistir uma aula prática num fórum. Só um exemplo para vocês nessa questão de atendimento. Né? E ela saiu 8 horas da manhã. Ela saiu cedo, né, com a turma, certo? E foi cedo, começou 8 horas da manhã. Pessoal, eu vim trabalhar, né, de manhã e de tarde. E ela só mandando mensagem: mãe, estamos procurando local para almoçar. Porque aqui no local a lanchonete está fechada. Não era para estar fechada. Né? Por quê? Porque esses alunos ficaram de 8 horas até 7 horas da noite, gente, numa audiência. Né? Então, imagina aí vocês, como profissionais, que vão estar, né, presentes nessas audiências. Então, o local, né, o órgão, tem que prestar assistência, tem que dar uma boa qualidade no atendimento, tem que se colocar, ter empatia com aqueles que estão ali. Ali tem familiares,
Ali tem empresas, dependendo da ação, dependendo da audiência, né? Certo? Então, tem que ter alguma coisa. Tem intervalos na audiência, não é direto, não. É como as defesas de doutorado, não é direto, não. É de 8, todo mundo sentado assistindo e você falando, não, não. Tem intervalos. Tem um momento de dar um intervalo, volta, segunda parte, defende, mas nesse intervalo tem que ter uma aguinha, né? A pessoa levanta, vai andar, tem que ter um bom atendimento. Então, tem que pensar nisso. Se colocar no lugar daqueles que estão ali naquele momento. Certo? Se coloque no lugar dos seus clientes, oferecendo assim, né, o servicinho, água, né? Se o seu cliente tem dificuldade técnica ou mesmo emocional para falar sobre determinado assunto, respeite o tempo dele, não acelere não. Né? Por isso que demora. Por isso que tem audiência que demora, por isso que tem teses que demoram, né? O advogado deve ser solidário com o seu cliente que se encontra especialmente fragilizado com a resolução do problema por meio da intervenção judicial. Isso afeta qualquer setor, qualquer área, qualquer assunto, né? Qualquer resolução de problema, qualquer audiência, afeta o emocional. Tanto de quem está ali envolvido no processo, quanto quem está fora. Tá? Vale para o cliente pessoa jurídica também, que é a empresa. Né? Embora ele esteja envolvido com a lide de uma forma mais impessoal, isso não significa que não esteja apreensivo. O dono da empresa fica apreensivo. E que não esteja sendo cobrado por seus superiores no sentido de fazer valer os interesses da empresa. Certo? O atendimento empático é aquele em que o advogado se coloca no lugar de seus clientes e consegue oferecer um serviço ideal para cada um. Né? Imagina aí um advogado, né, que vai fazer um processo, é procurado por uma pessoa que não tem condições de pagar aqueles honorários. Né? Então, o advogado ele vai conversar. Como é que o senhor pode fazer esse pagamento? Ah, eu posso pagar parcelado. Pois pague parcelado. O senhor pode dar uma entrada? Gente, hoje está muito fácil. Agora o profissional tem que se colocar no lugar do cliente. Porque se ele não se colocar, ele vai perder. Ele vai perder o cliente para outro profissional. Tá? Assim, se o cliente acabou de chegar no escritório, por exemplo, convém oferecer um copo d'água ou café. Se ele tem dificuldade técnica, né, respeitar o tempo, tá? E a questão do tempo para investir no atendimento. A importância de investir no atendimento. Ah, mas é um custo. Não, é um investimento, tá? Um dos maiores problemas nos escritórios de advocacia é o pouco tempo dedicado às tarefas mais importantes e o excesso de tempo investido nas atividades de menor relevância. Tem que capacitar o funcionário, tem que treinar o funcionário, tá? O resultado disso pode ser a negligência do atendimento ao cliente. Quantas horas, por exemplo, você perde baixando peças processuais ou consultando o andamento do processo? Quanto tempo se perde? Isso não é computado. Eles nem imaginam o tempo que perde. Será que vale a pena investir tempo e dinheiro em mão de obra especializada para desempenhar tarefa tão mecânica e burocrática? Né? A boa notícia é que nada disso precisa ser feito por um ser humano. Um programa jurídico já é capaz de dar conta de tudo isso. Né? Então, investe no programa jurídico. Muitos escritórios têm conseguido melhorar seus serviços com a ajuda da tecnologia. Olha aí a importância da tecnologia. Software para advogados, como iProcessum, consegue organizar as tarefas e mais, ainda fazem a busca por processos nos diários oficiais. Tá? O sistema realiza a extração e exibição de prazos, partes, tipos de ações e sugere títulos para o processo. Tudo isso para deixar a rotina bem mais prática. O advogado pode fazer isso? Pode, mas ele precisa de um assistente jurídico. Ele precisa de um técnico de serviços jurídicos, porque o técnico vai usar o programa, vai usar o software, enquanto ele está trabalhando em outro processo. Tá? Joana Oliveira, bom dia. De João Costa.
né? A atenção deve ser a longo prazo e não a curto prazo, nem a médio prazo. É a longo prazo. É uma atenção estratégica, né? O resultado do investimento no atendimento ao cliente não pode ser aferido no curto prazo. Demora um pouco até que você consiga perceber as vantagens, mas isso não quer dizer que elas não existam, tá? O maior benefício de apostar em um bom atendimento é, sem dúvida, estabelecer o nome do escritório como uma referência, né, de qualidade e modelo a ser seguido dentro do segmento em que atua. Em suma, o bom atendimento é o quê? Cria consumidores satisfeitos e, como consequência, além de ampliar o número de causas que repassa ao seu escritório, a probabilidade também é grande de recomendar o serviço para colegas de outras empresas, amigos e familiares. Tá? Essa base sólida de clientes de qualidade também ajuda muito no relacionamento entre as partes, já que a confiança e a parceria vão se consolidando com o passar do tempo. Né? Tipos de comportamento improdutivo apresentado pelo público interno, ou seja, pelo funcionário, e pelo público externo, pelos clientes nas organizações públicas. O pessimista é um comportamento improdutivo. Tudo o que ele diz denota medo e depressão. Diverte-se muito ao ver a vítima sentindo-se mal, e se você reparar bem, verá que certos meios de comunicação sensacionalistas também entram nessa categoria. Como você deve reagir diante de um comportamento pessimista? Tá? Enquanto esse sujeito estiver falando, diga em silêncio, não permitirei que minhas emoções sejam abaladas por causa dele. Tá? Então, caso você esteja numa conversa com um tipo de gente assim, interrompa na primeira oportunidade dizendo, me desculpe, mas preciso ir embora, tenho um compromisso importante. Corte a conversa. Tá? Saia de perto. O tal compromisso importante é esse que você acabou de cumprir. Livre-se de ser contaminado com enorme dose de terrorismo. Comportamento do intimidador. Né? E isso pode ser um comportamento do funcionário quanto do cliente. Tá? Existem diversas maneiras pelas quais algumas pessoas conseguem nos intimidar e amedrontar. Algumas delas utilizam a raiva, o negativismo, expressão de maldade no rosto. Outras aproveitam o tom de voz agressivo sem contar com as próprias características de certas pessoas por si só, são assustadoras. Tá? Como é que a gente deve reagir diante desse comportamento intimidador? A principal ferramenta usada por um intimidador é o medo. Ele tem o hábito de analisar todas as nossas reações e utilizar contra nós. Tem pessoas assim, tá? Mas nem todo mundo é intimidado pelo mesmo tipo de valentão. Mude suas reações e você se livrará de um intimidador. Nunca bajule ninguém, nunca puxe o saco de ninguém. Quem puxa saco, puxa tapete. Tá? Então, não bajule ninguém, principalmente se for um metido a valentão. Não bajule, não puxe o saco de uma pessoa com esses comportamentos, nem do pessimista, nem do intimidador. Um sorriso amarelo em seu rosto será um motivo para fazê-lo sentir-se dono da situação e, com certeza, isso chamará para o ataque. Expressar qualquer tipo de negatividade contra essa pessoa também é um modo de jogar lenha na fogueira. É exatamente isso que ele espera para tornar-se ainda mais agressivo. Tá? Mesmo que por dentro você esteja tremendo, né, limite-se a encarar firmemente esse indivíduo. Com um olhar de descrença, pense em como é inacreditável que um adulto como ele possa agir de modo tão infantil. Então, você que está atendendo o público, não encare o intimidador, tá? O sugador de energia, outro tipo de comportamento. Alguma vez você já se sentiu tão cansado depois de uma conversa com uma pessoa, a ponto de não saber se iria conseguir aguentar o resto do dia? Isso acontece até com parente da gente, né? Sugador de energia. Você teve uma conversa com um sugador de energia, tá? Pessoas desse tipo são como vampiros que roubam toda a nossa energia, adoram ouvir o som da própria voz e por isso falam e falam e falam ainda mais.
né? Sempre dizem coisas negativas e desanimadoras. Se afaste também de um sugador de energia. E se você se identifica assim, trabalhe isso em você, tá? São Brás, bom dia. Gostando da aula, eu também adoro dar aula para vocês, tá? O sugador de energia adora fofoca, né? Fazem o que podem para atrair você para uma conversa baixo astral, que lhe é extremamente contagiosa e prejudicial. Evitem esse tipo de comportamento no mercado de trabalho. A negatividade faz mal, gente, ao corpo, à mente, ao espírito, né? Mas é claro que esse tipo de sujeito nunca leva em conta que você talvez tenha algo mais interessante a fazer do que permitir que ele sugue a sua energia. O objetivo dele é prejudicar você da mesma maneira que prejudica a si mesmo, tá? Gente que se prejudica e sabe que se prejudica, vai prejudicar o outro, tá? Tomem cuidado com isso. Como é que a gente deve reagir diante de um sugador de energia? A melhor coisa é não lhe dar oportunidade para conversa. Não dê oportunidade para conversa. Fique atento. Se possível, ao ver se aproximar, saia de perto, né? Se não puder, balance a cabeça de vez em quando e diga, entendo. Isso não significa que você concorda com ele. Simplesmente mostra que ouve e entende qual a intenção desse sujeito, né? Se ele lhe fizer perguntas, responda da forma mais breve possível. Não aumente a conversa. Diga sim ou não e nada mais. Tem gente que você pergunta uma coisa, e aí, como é que vai? Tô bem, eu tô assim, não sei o quê. Está perguntando como vai. Então, responda. Estou bem, tá tudo bem. Pronto. Tá certo, tô levando. Pronto. Tá? Em alguns casos, você poderá ignorá-lo completamente enquanto ele fala, mas fique sempre bem alerta, né? Quando possível, observe-o conversando com outra pessoa, né? Repare que ele tem dificuldade em escutar. O sugador de energia, ele tem dificuldade em escutar o outro. Nunca está interessado no que a pessoa tem a dizer, ele só quer falar dele mesmo, tá? E pergunta muita coisa sobre você. Outros tipos de comportamento improdutivo, o desagradável, o crítico, que só sabe abrir a boca e criticar, mas não olha para si. O juiz, que é aquele julgador que julga as suas atitudes. O lixeiro, o insistente, a vítima, o sabe tudo. Todos esses comportamentos nos levam a crer o quê? Que a pessoa mais difícil de todas é o quê? Eu, você, nós. Né? Intimamente, a pessoa mais difícil de todas. Ela raramente admite quando erra, raros admitem quando erram. Né? Quando uma pessoa não admite quando erra, essa pessoa não tem humildade. Olha aí, Ângelo, né, que você falou sobre humildade. A pessoa tem que admitir. Uma pessoa que admite seu erro, suas falhas, ela é humilde. Tá? Se é que alguma vez já admitiu, está sempre segura com relação à própria vida e às do outro também. Contudo, sua infelicidade é evidente e prova o contrário do que ela quer aparentar. Outras pessoas enxergam esse indivíduo como ele, né? É na verdade. Ele, porém, não consegue ver a si mesmo de maneira honesta. Tem gente que não consegue ver a si mesmo, não se autoconhece. No fundo, sabe que essa descrição cai como uma luva em seu caso, mas prefere ignorá-lo a ter de encarar a verdade. Né? Que é a pessoa mais difícil, eu e você. Você conhece alguém assim? Vocês conhecem? Eu conheço muitos. Né? Essa pessoa não é ninguém mais senão você mesmo. Não existe ninguém mais problemático do que nós mesmos, gente. Nós temos problemas. Se alguém disser assim, professora, eu não tenho problema não. Aí é que tem problema, não é não? Se você diz assim, eu não tenho problema, eu não tenho essas falhas, eu não erro, aí você já está errando, né? Sofremos exatamente por causa dessas reações e não devido às ações de outras pessoas. Claro que há pessoas desagradáveis à nossa volta. Há pessoas, sim, mas há pessoas agradáveis e cujo comportamento é indesculpável. As piores desculpas são aquelas que você dá para justificar suas mágoas internas. Né? Por isso, para de se enganar e aprenda a enxergar e corrigir seus deslizes.
tá? E cuidado, nunca projete as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos no outro, porque aí quando você aponta, é o que você tem, tá? E a gente vê isso em ambiente de trabalho, gente. A gente vê isso, não é só em casa, com os amigos, não. Né? E como você deve reagir diante de si? Perceba suas reações à medida que elas forem ocorrendo. Fique de lado com um observador curioso, se observe. Né? Não julgue o que vi, apenas observe. Você descobrirá um segredo maravilhoso, que é a origem, tá, de toda a sua dor está em suas reações erradas. Certo? E em nossas atividades, né? Assinale a alternativa que indica uma frase incorreta no que se refere a um bom atendimento. Vou tentar saber de imediato e depois entro em contato? Mas, afinal, o que pretende saber? Sim, ele está. Deseja que lhe transfira a chamada? Se não se importa de esperar um pouco, eu vou tentar localizá-lo. Qual a alternativa incorreta, a frase incorreta, no que se refere a um bom atendimento? Vamos lá? Responder aqui. Ninguém quer interagir. Né? Mas, afinal, o que pretende saber? Olha aí, Júlio Borges, né? Júlio Borges, letra B, exatamente. Letra B, tá? É uma incorreta em relação ao bom atendimento, certo? Afinal, o que pretende saber? Ora, o cliente está ali para saber alguma coisa, para se informar. Né? Essa palavra bem aqui, afinal, não tem afinal. Ele está ali querendo informações. Né? Em que posso lhe ajudar? Por que não usou em que posso lhe ajudar? Né? Tem várias coisas para ajudar. Quando se diz que uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido e produtivo, fazendo-se o melhor com o que se tem de recursos disponíveis, o atendimento é normatizado, subjetivo, relativo, eficiente ou conclusivo? Vamos lá? Quando se diz que uma das regras do bom atendimento é que ele seja rápido, mas mesmo sendo rápido, ele é produtivo. Né? Fazendo-se o melhor com o que se tem de recursos disponíveis. Esse atendimento é o quê? É um atendimento normatizado, subjetivo, relativo, eficiente ou conclusivo? Vamos lá? Pedro II, D. Quem mais? Esperar só mais alguém falar mais alguma coisa. João Costa, D. Eficiente. Atendimento eficiente você faz com que se tem de recursos disponíveis. E você faz, mesmo a velocidade do que você está fazendo, ele tem uma produtividade. Tá? Então, é um atendimento eficiente. Maria das Dores procurou a prefeitura para relatar um problema que aconteceu durante uma poda de uma árvore em frente à sua casa, uma vez que o serviço não foi bem feito e ocasionou danos à sua residência. Que forma é a mais adequada para atendimento inicial da Maria das Dores? A forma mais adequada é dizer que o problema não é da prefeitura, porque a poda foi feita por terceirizados, solicitar que ela retorne com fotos, pedir desculpa e dizer que vai registrar, comunicar a ela, né, que é assim mesmo, ou justificar o fato dizendo que o que ocorreu faz parte. João Costa, letra C. Letra C. Pedir desculpas e dizer que vai registrar a reclamação e comunicar o fato à área competente. Tá? E assim terminamos a nossa aula. Né? Foi um prazer estar com vocês no início da manhã. Tá? Grande abraço.